Olá, eu sou Ida Zaslavski e este é o canal Saúde Integrativa. Eu tenho os pilares em que dou a referência, que são alinhamento em bioenergética e a automoterapia, e o pilar da espiritualidade profissional e pessoal. E eu convido a todos, para quem ainda não curtiu o canal, não se inscreveu, que possa se inscrever, ativar as notificações deste canal, assistir outros vídeos que possa ser do seu interesse, que possa curtir os vídeos, comentar e sempre deixo o convite para que possam trazer sugestão de tema, algum tema que possa ser do seu interesse. O próximo vídeo possa ser a sua sugestão. E hoje nós estamos aqui para falar do vídeo, é uma série que eu estou fazendo de limpeza e prevenção. Este é o 4º vídeo da série. Primeiro, nós falamos na limpeza e prevenção, no aumento da imunidade. Depois nós falamos dos filtros no nosso organismo. Primeiro falamos nos rins, depois falamos no fígado e hoje nós vamos falar nos pulmões. Então, o pulmão, ele exerce basicamente, fundamentalmente, as trocas gasosas. E aí eu quero trazer algumas das funções dos pulmões, que são bem importantes na nossa vida. A respiração, ela é fundamental na nossa vida. Eu acho que é a função vital, assim, que nós não temos como ficar 3 minutos sem respirar. E o quanto que acontece dentro desse processo na nossa vida, no nosso dia, que é um processo autônomo, um processo que acontece automaticamente e ao mesmo tempo acontece com a nossa consciência. Então, vamos lá, que o tema é muito interessante. Eu amei reestudar esse tema para trazer aqui para todos vocês. Então, as trocas gasosas que nós vamos falar é a troca da entrada do oxigênio e saída do gás carbônico do nosso organismo. As funções, dos pulmões, como elas acontecem aqui, O ar que vem da atmosfera entra no nosso organismo, vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai para o corpo inteiro e ele volta com esse gás, que são os gases que já são indesejados, ele volta fazendo a limpeza, volta para os pulmões e vai novamente pro ambiente. Então vamos ver como isso acontece. Nós temos aqui as funções, principalmente de trocas gasosas, mas também o pulmão tem função bem importante relacionada às outras funções do organismo. Como, por exemplo, regular a pressão arterial. Então, o pulmão participa na regulação da pressão arterial, certo? Ou hipertensão, Então, também participa do equilíbrio do pH do nosso organismo. Quando o nosso organismo estiver muito ácido, com excesso de gás carbônico, de dióxido de carbono, o pulmão começa a ventilar mais. Então, para buscar trazer esse gás para levar embora para o ambiente novamente. Outra função que é a do filtro, Ele faz a filtragem, por exemplo, de coágulos, ou então, assim, a remoção de bolhas que possam acontecer também, Que são as embolias. O pulmão também participa, tem a sua função nesta parte. Temos também a função protetora. O pulmão, ele amortece o coração numa situação de colisão, por exemplo. Então, ele protege o coração nessas situações, tá? O pulmão também, ele é um reservatório de sangue. Ele funciona como um reservatório de sangue porque ele pode ter também
entre 9% a 18% do sangue total do organismo. E aí, numa situação de hemorragia, o pulmão ele vai transferir para o nosso corpo, para o nosso organismo, sangue. E isso pode fazer com que salve uma vida. Outra função é de proteger contra infecções, certo? Com as trocas gasosas também, a oxigenação, ele protege contra infecções. Também faz a depuração, os cílios, né, existentes, ele faz com que prenda algumas poeiras ou bactérias que possam entrar no nosso organismo e vai buscar remover para o sistema digestivo para que a gente possa engolir e sair. Então, para não ficar dentro das vias respiratórias. E aí nós vamos ver por que também. E também o pulmão participa na fala, com o fluxo de ar. Então, também participa desta função, né? É muito interessante. Até porque o que são as disfunções no nosso organismo em relação aos pulmões? Disfunções pode ser resfriado, asma, bronquite, enfisema pulmonar, obstruções, que obstruções podem ser crônicas, né? Obstruções pulmonares crônicas. Existem várias doenças pulmonares, alergias, infecções que causam secreção no pulmão, um ar frio, um excesso de ar-condicionado, um ar muito frio também pode causar um dano nos pulmões, a embolia pulmonar, hemorragias, tumores, tudo isso são exposições químicas, né? Algumas das profissões podem expor constantemente algum produto químico e isso vai trazer um prejuízo pulmonar. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente pode dar. Medicamentos também que podem alterar a função pulmonar. E aí vem, né, a importância da gente ter um programa de cuidado de saúde que aumente a nossa imunidade e faça com que também possa, né, atuar em todos esses processos, né? Nos processos, nas disfunções, a gente precisa desobstruir os pulmões. A gente precisa estar com ele livre. Se tiver sangue, se tiver secreção, não é? A gente precisa ter desobstruir, não é? Então agora nós vamos entender aqui por que isso acontece, certo? E tem a função imunológica também, né? Então, como é que é o ciclo respiratório? Como é que ele acontece, né? Um ciclo completo da respiração. Ele acontece nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos são bolsas muito pequenininhas com paredes muito finas, mas essas bolsas que têm as paredes muito finas, elas são irrigadas por capilares, que são extremamente finos também, mas eles são vasos sanguíneos, extremamente fininhos e também, né, as paredes também são muito fininhas, certo? Então, o ar entra do meio ambiente, né? Ele vai trazer o oxigênio e vai até os alvéolos. Nos alvéolos, ele vai pelos capilares, ele vai para a corrente sanguínea e vai distribuir pelo corpo. Vai entrar na corrente sanguínea e vai levar o oxigênio para todo o corpo, certo? Então, isso é muito importante. O gás carbônico, ele que está, né, é o gás da respiração, ele que está no nosso organismo, ele vai ser removido, certo? Pelo retorno venoso. Então, ele sai das células através da respiração celular. Ele vai sair das células, certo? Ele passa pela circulação sanguínea, né?
sai e ele volta para os alvéolos pulmonares. Então ele faz a troca gasosa. Nos alvéolos estão o oxigênio que vai embora para o corpo, levando o oxigênio para todo o organismo, vai pelo coração, e esse gás carbônico ele volta para os alvéolos e vai pelo percurso das vias aéreas ser devolvido para o ar, para o ambiente. Então essa é a troca gasosa. Então também é um equilíbrio entre o oxigênio do nosso organismo, que o oxigênio vai para todas as células, são alimentadas pelo oxigênio. Então esse filtro que acontece, né, ele precisa estar livre, desobstruído, limpo, constantemente limpo. Então pessoas, né, que já têm alguma disfunção respiratória, né, elas são beneficiadas pelo tratamento da autohemoterapia por isso, porque facilita, favorece a oxigenação das células, favorece a desobstrução das vias aéreas, sejam as vias aéreas superiores ou inferiores, como os pulmões, os alvéolos, os brônquios. Então, todo o sistema respiratório é beneficiado pelo tratamento regular e constante da autohemoterapia, que vai favorecer a limpeza do nosso ambiente respiratório, a troca gasosa, certo? A desobstrução. Então, o nosso sangue, quanto mais oxigenado, mais ele vai nutrir todo o nosso organismo, todos os nossos órgãos, todas as nossas células vão ser nutridas por um sangue bem oxigenado. Se o sangue estiver com excesso de acidez, por exemplo, um excesso de gás no nosso organismo, né? A oxigenação vai ser menor, vai ser diminuída. E isso vai acarretar numa disfunção respiratória, numa dificuldade respiratória. Então daí vem a importância da gente remover partículas e desobstruir com regularidade os nossos filtros. E o pulmão faz parte desses filtros, certo? Então fica mais claro aqui, né? A limpeza, a prevenção e o combate que a autohemoterapia pode promover, pode oferecer no favorecimento das trocas gasosas, né? Também a liberação de secreções, né? Quando tem gripes, resfriados, né? Vírus, bactérias que se instalem no pulmão e dificultam a nossa respiração como um todo, certo? Então, o sangue, então assim, completando esse ciclo, né? O sangue, ele sai dos alvéolos saturado de oxigênio e vai pela corrente sanguínea, vai levar para o coração, que vai levar esse sangue oxigenado para o corpo todo. E removendo o gás carbônico, volta pela corrente sanguínea, volta para os alvéolos que leva embora para o ambiente. Então, essa é uma grande função, né? E sendo que a respiração é a nossa primeira ação quando entramos no mundo e também a última quando saímos do mundo. Então, é uma oportunidade, quem puder ter esse chamado de poder fazer constantemente, conscientemente, como uma qualidade de vida, como um estilo de vida, cuidar da sua respiração, cuidar do ambiente respiratório, né? Da nossa morada respiratória, para que os alvéolos estejam com a sua função exercendo e desobstruídos, certo? Que é uma bolsinha, porque se a bolsinha também está com muita secreção, ela pode ficar cheia, ela não pode não fazer essa função respiratória, certo? Então, a gente tem às vezes um colapso, né? E entra em dificuldade respiratória. Então, é muito importante
esse tema, né, que se possa realmente olhar, e aí vem os exercícios, a hidratação, o cuidado com o sono, com o nosso descanso, né, diminuição do estresse, tudo isso que promove, né, alterações no nosso organismo. Então, como nós estamos falando em limpeza, nós estamos falando em prevenção, que também a gente tem um cuidado com o nosso ambiente respiratório. Então, deixo aqui o meu agradecimento e que cada um possa ter a sua observação pessoal, como é que eu respiro, se eu respiro com um potencial, com uma boa capacidade respiratória, ou se eu estou respirando pouco, estou fazendo uma economia respiratória. Isso também vai me dar uma qualidade das minhas atividades no meu dia, do meu bem-estar, do meu bem viver. Então, agradeço por essa oportunidade, desejo a todos uma plena capacidade de estar na vida com plenitude, com paz, amor e muita união.